Para uma análise destes resultados, estão connosco António Rodrigues, do PSD, e Rita Matias, do Chega. Boa noite aos dois. Boa noite. Rita Matias, vou começar por si, por lhe perguntar como é que classifica este dia para o Chega. Antes de mais, boa noite aos dois. Dizer que este dia pode ser resumido com ajuste de contas com a história. Aquilo que o Chega acaba de fazer é histórico. Se nas eleições anteriores dizíamos que tínhamos vencido o bipartidarismo e ainda assim uma bolha política parecia resistir a esta ideia está consolidada com esta vitória que o Chega tem no Círculo da Europa e fora da Europa, acima de tudo com a consolidação dos deputados, dos mandatos. Temos 60 deputados na Assembleia da República, mas principalmente com a derrota que imputámos ao Partido Socialista, derrota esta naturalmente foi o povo português que assim a expressou nas urnas, mas que significa que o sistema político em Portugal não será mais o mesmo. Daqui para a frente poderá ser todo um conjunto de coisas diferentes. Temos que garantir também que agimos com responsabilidade e que honramos cada voto que foi dado, mas sabemos uma coisa, PS e PSD, o centrão de interesses nunca mais poderão funcionar da mesma maneira sem olhar para a segunda força política que agora terá não só responsabilidades na Assembleia da República, mas que também terá no conjunto das outras instituições democráticas. E penso, de repente, no Tribunal Constitucional, num conjunto de entidades reguladoras que nunca mais poderão ser negociadas às escondidas com o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, porque o Chega tem uma voz que conta e que foram os portugueses que assim o determinaram esta noite. Rita Matias, tendo em conta estas palavras que acabámos de ouvir, que tipo de tratamento é que o Chega espera ter a partir de agora por parte do Governo da AD? O Chega espera, por parte do Governo da AD, mas por parte de toda a bolha política, de comentadores, de órgãos de comunicação social, espera o respeito que nos foi dado pelos portugueses. E por isso esperamos que se deixe de ouvir certos comentários depreciativos, quer para com eleitos, quer para com eleitores do Chega, que deixem de existir quaisquer tipos de arrogâncias em relação a partidos que se sentem donos e senhores da democracia e que foram agora vencidos ou que tiveram resultados calamitosos e que percebam que o Chega, com 6 anos, fez história, conseguiu, contra tudo e contra todos, literalmente, consolidar resultado após resultado. Lembremos-nos que quando esta crise política foi ensaiada por Luís Montenegro estava à espera de ter a sua maioria maior, que é uma maioria maiorzinha, não é assim tão maioritária quanto isso, continua a depender de outras aprovações para fazer avançar as suas ideias e o seu programa de governo. Mais do que o próprio Chega. No entanto, não tem uma maioria. não tem capacidade de fazer nada sozinho, precisa estamos com humildade a olhar para o Parlamento e para a organização do Parlamento. A questão é que era também a estratégia de Luís Montenegro, com o não é não, com também o cavalgar de alguns casos que o Chega teve, tentar debilitar o Chega e fragilizar a sua representação parlamentar. Isto não aconteceu. Quando o António dizia que os partidos que colocaram em xeque o governo tiveram a sua resposta nas urnas, pois o Chega, que votou contra a moção de confiança que Luís Montenegro apresentou, foi reforçado. Portanto, os portugueses disseram que não querem mesmo que o Chega confie em Luís Montenegro de forma cega. Agora, uma questão com mais deputados eleitos. Muito bem, mas o Chega também. Agora, uma questão que eu gostava de ter ouvido aqui, o António dizer, e um partido de coragem, se o Partido Social Democrata ainda fosse o tal partido de Sá Carneiro corajoso, era admitir que tínhamos uma maioria direita e que agora podíamos fazer reformas constitucionais, regular a imigração, combater a ideologia de género nas escolas, fazer o combate cultural que a esquerda fez, mas não vão fazer nada disto. Rita Matias, como é que responde a estas palavras? Basicamente aqui o António Rodrigues a acusar o Chega de ter grandes contradições. Olha, desculpe, antes de mais, a grande contradição aqui parece-me a resposta que o António dizia de que a AD não tem medo do Chega. Isto não me parece real. Basta ver que os vários comunicadores da AD também, mais ensaiados ou menos ensaiados, sejam os que têm o cartão partidário ou os que não têm cartão partidário, mas são das agências de comunicação, são os amigos do regime, todos eles têm discutido ao longo dos últimos dias como é que podem conter o fenómeno Chega, como é que podem garantir que nas próximas eleições o Chega não ganha. Mas não foi o António, mas foram os seus parceiros, correligionários, camaradas, como quiseres chamar, que estão assustados com aquilo que o Chega pode fazer, porque está evidente que depois de termos ido atrás do Partido Socialista, eu recordo-me de André Ventura uma vez dizer: António Costa, eu vou atrás de ti. E a verdade é que a maioria que António Costa tinha de 120 deputados hoje está reduzida a metade, a menos de metade do número que tinham há 2 anos. E o próximo será certamente Luís Montenegro e a AD, não pelo prazer, como André Ventura dizia, de esfrangalhar os adversários, mas pela necessidade de darmos alternativas ao país. André Ventura dizia agora que o Chega quer ser o partido da ordem, da estabilidade, mas também do escrutínio e do confronto. Isto é tudo compatível?
É tudo compatível, naturalmente, porque é esse o papel que os portugueses nos pedem. Ao reforçarem a maioria que nós tínhamos, é um sinal que dão de que querem uma continuidade do trabalho que fizemos até aqui. O Chega foi sempre um partido confrontativo também com este governo. Já viemos a jogo apresentar quais são as ideias que vamos trazer para cima da mesa. Por exemplo, a ideia de termos auditorias e balancetes aos ministérios antes mesmo da discussão do relatório de contas de Estado. Portanto, queremos perceber qual é que é o dinheiro que é bem adjudicado ou mal adjudicado nos ministérios. Isto é uma forma de mostrar qual é que é o confronto que o Chega quer fazer. É o confronto democrático. E ouvi um comentador num outro canal dizer que a democracia está demasiado transparente. Depois, para o Chega, não, nós queremos é continuar esta transparência, porque os portugueses merecem saber se estão a ser bem governados ou mal governados. E estou certa que isto só trará mais qualidade nas políticas públicas. Que André Ventura tinha dito, e disse, de facto, 2022, que o Chega ia atrás de António Costa. Ora, o Chega é um partido que agora André Ventura designa de movimento de extrema-direita. E atua, intervém, da forma que todos os partidos de extrema-direita atuam no mundo. Mas o que é para si extrema-direita? Rita, se puder deixar-me falar, eu agradeço. Tenho que ser rápido, mas estou a ser interrompido. Muito obrigada. Resta-me agradecer aos três a presença nesta noite no Informação Privilegiada no Anal. Boa noite.